Fala aí, galera. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É, Vamos iniciar aí, tu se apresentando para a galera. Faz um breve resumo aí quem é o Paulo Aguilera. Boa, João. Primeiramente, também valeu pelo convite, né? Sempre legal aí as nossas trocas. Bom, me apresentando, né? Sou o Paulo Aguilera, a galera me chama normalmente por Aguilera. Tenho um background aí muito mais voltado para a parte de design gráfico, né? A minha trajetória iniciou muito nessa frente. Tive passagens aí por agências digitais, trabalhando bem focado nessa parte de UX, na experiência, então, na parte de agências, com muita análise heurística, teste de usabilidade, arquitetura de informação, wireframe, e em agência ficava um pouquinho preso nisso, né? E daí depois fui trabalhar também em outras agências, fui trabalhar com produtos também, na startup lá da Conta Azul também, que foi de muito aprendizado, né? Atuando como design de produto, e também iniciando ali já nos últimos meses, né? Uma experiência ali mais voltada para o design system, que também foi meio que o start para hoje, né, estar trabalhando mais voltado para design ops, que eu vejo muito como uma que normalmente, né, a galera começa, né, trabalhando com design system, Uhum. não generalizando, né, mas pelo menos de muitas pessoas que a gente conversa no mercado, as pessoas iniciaram ali com alguma coisa ali com DS e depois foi vendo oportunidades para estar crescendo e trazendo outras disciplinas a ponto de chegar numa linha de design ops, né? Então, também a minha formação ali é um pouquinho disso, né? Tanto a graduação, depois fiz uma pós também mais focada em UX mesmo, né? Design centrado no usuário, para dar uma refinada ali também. Na época, né? Eu estava aprendendo bastante sobre isso. E daí hoje, atualmente, né? Tô como Design Ops Manager aí no Banco Carrefour, tocando um time muito bacana nesse crescimento também do time, evoluindo algumas disciplinas estruturantes aí dentro da empresa. Show de bola, show de bola. Cara, para começar, até é interessante que tu já citou um pouquinho disso, né? Que a galera geralmente inicia por DS e tal, tudo mais. Pegando esse gancho, inclusive, quando a gente começou lá na época que a gente era vizinho lá em Joinville, vizinho de empresa, né? Sim, Tanto, né? Até ali, né? Porque era bem distante, né? A Soft era mais ali pro centro e a Contas era mais distrito industrial lá, né? sim. E, enfim, aí quando a gente se conheceu e tal, a gente começou a fazer bench com a galera e trocar ideia e tudo mais. Ambos estavam tocando mais essa parte de design system, né? Tanto que eu comecei com isso lá também, mas a gente sempre conversava sempre tinha aquelas ideias, né, sobre ops de forma geral, apesar da gente estar focado em DS, né? O entregável principal era DS, a gente sempre trocava, falava sobre a disciplina como um todo. E aí eu queria te perguntar, quando que aconteceu essa virada, assim, esse clique que, putz, ops é muito mais do que design system. Boa. Olha, eu acredito que foi muito quando eu estava numa oportunidade lá no Banco Pan, né? Então, tipo, né, na Conta Azul lá em Joinville, daí depois fui para o Banco Pan e atualmente no Banco Carrefour, né, aqui em São Paulo. Eu acho que foi muito no Banco Pan quando eu entrei para atuar, por exemplo, também como especialista, né, em um design system, né, da parte de design. E só que no decorrer, por ser uma pessoa focada em um tema específico, nesse produto em específico, né, eu fui vendo também outras possibilidades, né, outras oportunidades dentro do time que normalmente ficava muito represada com as próprias lideranças, né? Seja uma parte de onboarding, seja uma parte também de conteúdo, que a galera fazia meio fragmentado, não era tão comum na época ter pessoas focadas nessa disciplina também, galera de pesquisa também, eram poucos times focados em pesquisas, né? Ou pelo menos que a gente escutava, né? O Research Ops, então, praticamente ninguém falava naquela época, né? Até existiam times de pesquisa, né? Mas Research Ops não. Mas a galera já estava atuando nisso também, né? Então acho que foi um pouquinho disso, né? Então a gente começou a ver também oportunidades de promoção do time, né? Na época, como eu gostava muito também já de organizar eventos, né? Muito, eu acho que inspirado também nos eventos lá da IXDA, da Associação de Design de Interação, que em Joinville era muito forte, né? No qual eu conheci, inclusive, a área de UX por meio dessa iniciativa e depois consegui contribuir também como líder local, de começar a ver um pouquinho mais essas outras oportunidades, né? Então, acho que foi aí que eu comecei a puxar um pouquinho mais, comecei a já mapear
algumas oportunidades dentro do time, do que a galera queria avançar, meio que paralelo ali, né? Beleza, função, design, system ops, né? Que era o cara que a gente usava lá. E depois fui vendo essas outras oportunidades que eu poderia potencializar também, né? Eu via oportunidades, que eu via que a galera sentia alguma dor ou compartilhava, ou a galera, sei lá, não tinha tanta confiança naquilo. E também eu não queria puxar tudo para mim, porque eu era uma pessoa só e só trabalhando com DS já é trabalho suficiente, né? Para uma pessoa só é sempre muito pesado. Então eu precisava jogar e articular um pouquinho mais com a galera, né? Então a gente foi mapeando, né? Tipo, essas iniciativas que a gente queria. Participar de eventos, gestão, contratação de novas ferramentas. E a gente organicamente foi listando isso em uma planilha no qual eu ajudava a priorizar, incentivar e ir puxando as pessoas também, né? Então daí também, em paralelo a gente vai estudando, vai participando de eventos e a gente foi vendo, né, surgir os termos de design ops e as coisas foram fazendo sentido, né? Caramba, nada mais do que a gente está fazendo é querendo processualizar, operacionalizar, escalar e evoluir várias frentes que, de novo, sempre ficava meio que presa com a liderança, né? Seja gerente, seja a pessoa coordenadora da época. Então, acho que foi nesse momento, até lá no Banco Pan, depois de um tempo, né, que a gente conseguiu fazer uma primeira entrega ali do Design System, que eu consegui expandir um pouquinho mais esse pensamento e meio que eu não sei nem se na época eu já chamava de Ops isso, ou se eu tinha a plena consciência, né, desse termo de Ops na época, por mais que já era falado. Mas depois que meio que popularizou, tinha mais conhecimento, a galera começou a falar mais sobre isso, fez muito sentido, meu. São tópicos de parte de processos, né, para a gente operacionalizar o time de design, independente de qual seja a frente, né? Independente de qual seja o tópico aí, como onboard, entre outros tópicos que a gente comentou. Então, acho que foi exatamente aí que eu vi as oportunidades e que, de novo, né, eu somente sozinho não iria conseguir fazer nada, né? E também, eu acredito muito que somente uma pessoa não consegue levar um produto, daí agora não falando de Ops, né, especificamente de Design System, uma pessoa dificilmente consegue levar isso sozinha, apesar de já ser um bom avanço ter uma pessoa focada nisso, mas é uma gestão de stakeholders, de pessoas, alinhamentos, mudanças de processos que a gente precisa fazer, principalmente com a área de tecnologia e as outras lideranças para conseguir priorizar isso, né? Para de fato a gente evoluir esses times, porque senão somente uma pessoa não vai conseguir tocar tudo isso, né? E é um grande desafio. Sim. Show de bola. Cara, e aí? Tem uma perguntinha capciosa, assim. O que é mais treta? Liderar a Ops assim como um todo, fazer Ops, que nem essa tua função lá que tu acabou expandindo, né? Tomava conta de várias outras coisas. O que é mais treta, assim? Cuidar de design system ou fazer essas paradas aí de Ops? Boa. Cara, eu acho que fazer as paradas de Ops, porque são muitos temas, né? São muitas coisas, né? E daí até pegando um gancho, né? E fazendo esse comparativo, né? Que lá no Banco Pan, quando eu saio do Banco Pan, a gente tem um mini time estruturado para design system, enquanto alguns outros pedaços, vamos dizer assim, dessa operação de design que era compartilhado com as lideranças e com outras pessoas coordenadoras, né? Praticamente era uma planilha lá que a gente ia acompanhando a evolução dessas iniciativas, mas de novo, né, com as pessoas dividindo parte do seu tempo. Então, eu estou falando de dividir parte do tempo com a galera, com os analistas também que estavam trabalhando ali no dia a dia. Mas ainda assim, de novo, né, os tópicos de Ops muito em paralelo, não com tanto foco, não com aquela melhoria contínua do ideal que a gente sabe que é trabalhar com design Ops, né? Porém, foi o que a gente conseguiu naquela época com os desafios que tinha, com o orçamento que tinha e as pessoas que tinha. No Banco Carrefour já é um pouco diferente, né? Eu chego no Banco Carrefour já com um desafio de estruturar a frente de design ops, de fato, né? E não diferente do Banco Pan, que eu entrei como especialista de design system e consegui ainda puxar mais uma pessoa designer, mais uma pessoa desenvolvedora para pelo menos dar uma atração melhor e eu conseguir olhar para outras coisas, né? A não ser operacional. E no Banco Carrefour
eu já entro para estruturar a frente mesmo ali, né? Então eu já entro como coordenador, eu saio do Banco Pan como especialista, entro no Banco Carrefour como coordenador, já com uma pessoa, aliás, já com verba, né, para contratar uma pessoa designer, uma pessoa desenvolvedora e uma pessoa de conteúdo, né? Já no Uhum. início aí de Content Ops. Então já é uma linha diferente, né? Então ali eu já não estou falando somente de Design System, Sim, sim. também não estou falando somente de Content Ops, que a gente começou, mas na época a gente só chamava de UX Writing, né? Mas também articulando junto com as outras pessoas leads, né, coordenadoras, tópicos da liderança e, consequentemente, de Ops também. Uhum. Então, o onboarding, o processo de pesquisa, o fluxo de desenvolvimento de produtos digitais, tudo isso a gente ia se apoiando, né? E daí depois com a evolução, né, a gente foi mostrando o valor, foi conseguindo avançar todos esses tópicos, né, e atualmente a gente está com um time maior de Design Ops, escalando não só o Design System, né, o Design System Ops, né, a operação do Design System, mas como também o Content Ops e também a parte de Research Ops, que é um dos tópicos mais recentes que a gente tem, que a gente começou a investir aí no ano passado, né. Uhum. Então tudo isso casou também com a evolução da estrutura do time de design. Então, antes a gente tinha uma pessoa na liderança, né, uma pessoa gerente, com algumas pessoas leads. Daí depois essa pessoa gerente, né, virou superintendente, foi para a superintendência do banco, abraçando algumas áreas, né, como produtos, agilidade e o time de UX. E a gente criou duas gerências, né? Uma focada mais de design de produto, que hoje é o Dan que puxa ela, que é onde está todas as tribos, os times, né? E tudo mais, que estão dentro das squads e as lideranças que olham para cada squad, para cada tribo. E uma gerência de design ops, que está focado mesmo em algumas disciplinas de escalabilidade e compartilhando outras responsabilidades também com as outras lideranças. Né? Então a gente Uhum. conseguiu crescer de uma forma saudável e focar um pouquinho mais a nível de gerência, dando um pouco mais de peso ainda dentro da empresa, e a gente conseguindo, consequentemente, também crescer esse time. Então a gente Sim. conseguiu, porque assim, né? Tudo que a gente faz dentro de Ops é para escalar, é para aumentar a qualidade, é para facilitar o dia a dia da galera, né? Seja de designers, desenvolvedores ou qualquer outra pessoa que queira usufruir dos nossos processos e documentações. Uhum. E não tem como a gente fazer esses entregáveis sem a gente garantir de fato a qualidade. Daí agora eu estou dando até mais ênfase, né, até numa parte aí do DS especificamente, né, que é o real produto ali que a gente tem um maior investimento, porque não impacta só o time de design, né, impacta os desenvolvedores e praticamente uma boa parte da cadeia do desenvolvimento do produto digital, né, dos ganhos e Uhum. vantagens, né, que a gente já sabe quais são. E para isso a gente investiu bastante em focar em pessoas de qualidade, né? Então a gente trouxe duas pessoas QAs, né? Uma pessoa para focar mais ali em aspectos funcionais, testes instrumentados e tudo mais, e também o foco na acessibilidade, né? Então a gente também trouxe duas pessoas focadas em acessibilidade, uma designer e uma pessoa QA, para de fato a Uhum. gente entregar esses produtos com qualidade. E no dia a dia, a galera que está também trampando ali com aspectos de qualidade, acessibilidade, não beneficiam só o design system, né? Porque, de novo, além de ter o aspecto da diversidade dentro do time também, essa galera apoia os outros pilares de Ops, seja uma organização de arquivos, seja também uma preocupação do onboarding, Uhum. que a gente leva todos esses cuidados e isso escala para o time como um todo, né? Então, foi legal que a gente foi se estruturando, vendo os nossos gaps, né, os principais pontos de melhoria que a gente tinha, que um dos pontos era a qualidade, que a gente queria evoluir mais, até de aprendizados de coisas que talvez a gente tenha desenvolvido não ficou tão bom, porque a gente viu que, caramba, a gente estava fazendo parte dos testes, não o fluxo completo que deveria ser, né? Uhum. E a partir disso, a gente pegou e bateu o martelo, galera. Agora é um pré-requisito, a gente não abre mão da qualidade, nem que isso demore um pouquinho mais para a gente fazer essa entrega. E de content tem sido numa linha parecida também, né? Porque a gente já tem aí cerca de 2 anos e meio já atuando com content. E o research agora, que a gente está levantando as principais dores e já está atuando também nas principais dores do time, né? Então tem sido um pouquinho dessa também aí a trajetória, né, dessa Uhum. evolução aí de Ops, muito de novo baseado nessas dores e nesse crescimento orgânico também do time de design. Né? Boa, boa. O Ops tende a ser infinito, né, cara? As possibilidades ali são infinitas. Enquanto que o DS, à medida que a gente vai
vai pegando experiência, né? Entendendo porque as tretas são as mesmas, né? Tu vai ver, vai conversar com os times ali, é sempre a mesma coisa, né? Geralmente é pessoas, são os próprios processos ali, enfim, tudo mais. Porém, a gente consegue delimitar um escopo de atividades, por mais que sejam grandes e problemáticas e difíceis, né? Ali no dia a dia a gente consegue delimitar ainda um campo, né, de visão de atuação. Enquanto que Ops, putz, daqui a pouco, hoje é uma coisa, daqui a pouco a gente descobre uma outra disciplina que faz total sentido ter e, enfim, é bem mais, bem mais adaptativo, né? A gente tem que se adaptar ao ambiente ali mais rápido e entender aonde vai atuar, assim, né? E pegando outro ponto ali que tu comentou também, que eu acho legal trazer para cá, sobre as lideranças ali, né? Até onde vai a tua contribuição como líder de Ops e até onde vai a liderança de design lá de produto, né, que cuida, tem outras responsabilidades. Como vocês cocriam, assim, até onde vai a liderança de design e até onde vai a tua liderança? Legal. É difícil falar um pouquinho até onde vai, porque tem muita troca e tem muitos assuntos interligados, né? Mas a gente tem visto muito baseado nas possibilidades e oportunidades que cada frente consegue atuar sem depender da outra. Então, independente de quais dores a gente tem, claro, né? Se a gente vê que é algo tipo muito de tópicos que a galera de tarefas repetitivas e tudo mais, cara, Uhum, tem tópicos que é muito claro, cara, Ops, é a Ops que cuida disso. AG, a gente tá com as dores XXX e a gente acha que isso daqui faz parte do seu escopo. Se a gente vê que realmente, meu, beleza, faz sentido mesmo, né? São coisas estruturantes que a galera vai utilizar, vai se beneficiar, vai documentar, tópicos de capacitação, gestão de ferramentas, ser guardiões de algumas partes do processo e tudo mais, é com a gente, né? Mas, por uhum, exemplo, tópicos, o fluxo de discovery, né? Que a gente tem um baita de um fluxozão lá que a gente desenvolveu junto com, aliás, o time de agilidade, né? Do Banco iFood desenvolveu junto também com a nossa ajuda, com os nossos feedbacks, que vai desde a etapa lá do discovery até o delivery, com cada etapa muito bem fatiada, quem que é responsável pelo quê, o que cada etapa faz, para a gente conseguir até acompanhar e materializar tudo isso num gira único, por exemplo, de todas uhum, as squads, né? A gente poderia falar, putz, é processo, né? Então deveria ser ops. Mas não. Nesse cenário, quem mais puxou foi a galera de design, da gerência de design de produto, até por ser pessoas que a gente tem perfis que estão muito mais focados para pesquisa, para research, enfim, uhum, que tem esse conhecimento maior, né? Então, assim, uma vez que eles também definem, ajuda a padronizar e tudo mais, agora que a gente tem uma frente de Research Ops, nós podemos ser um dos guardiões também e a gente sim, arrumar um lugar ideal para documentar e dar visibilidade. E em parceria, as duas gerências, independente do ponto, a gente vai ser um guardião desse ponto. Mas, por exemplo, foi a outra gerência que puxou, independente se uhum, for algo para a gente operacionalizar, por exemplo. sim, Então a gente vai muito nessas oportunidades, né? Um outro exemplo também que eu gosto de falar, por exemplo, é o onboard. Onboard normalmente também, putz, time de ops. Onboard acontece com toda hora, com qualquer pessoa que chega, ou offboard, enfim. uhum, Porém, aqui a responsabilidade do onboarding está até dentro de uma das nossas guildas, que é a guilda de cultura. Então ali tem pessoas de design de produto, tem pessoas de design ops, e juntos a galera prepara o Miro, prepara os e-mails de uhum, comunicado, adição no WhatsApp, trocar uma ideia, marcar o cafezinho, deixar acessível também esses documentos para que qualquer pessoa possa entrar e se sentir parte. Então fica uma evolução contínua com duas perspectivas. Porque, de uhum, novo, todo mundo que entra, pô, são pessoas do time. Independente, você também é desenvolvedor que entra aqui no time, né? Porque hoje a gente tem desenvolvedores dentro da estrutura de design ops. Não fica dentro de TI. Enfim, né, o nosso time é bem mesclado, né, tanto o headcount, né, galera colaboradora mesmo do banco, quanto pessoas terceiras. Então, em alguns cenários, tipo assim, não é nem a própria liderança que puxa, são as guildas e as próprias, os membros, vamos dizer assim, né, as pessoas uhum, participantes ali do time que puxa. Isso é muito legal porque, de novo, não fica centralizado em algumas poucas pessoas. Isso, de fato, passa até esse sentimento de time mesmo, né? Tá todo mundo participando. A gente fala muito
alcançar, assim, né, como meta e estimular muito o time a ter um trabalho, por exemplo, de 80-20, né? Uhum. 80% do seu trabalho é destinado, daí eu tô falando mais da galera de produto, né? Ser destinado ao trabalho ali do dia a dia, né? Que é sempre a função primária da galera, e 20% a galera conseguir evoluir alguma coisa de processo dentro do nosso centro de excelência, né? Que aqui Uhum. a gente chama os vários times aqui de centro de excelência. Centro de excelência de TI, de QA, de UX, para a galera de fato evoluir tudo que a gente tem no nível de escala. E daí, de novo, são coisas que vão escalar. Daí, dando mais um exemplo aqui, putz, definir o padrão de organização dos arquivos, definir o projeto piloto. A gente vai definir uma vez e todo mundo vai utilizar daquilo ali. E a gente só vai Uhum. evoluindo isso daqui de acordo com as dores. A gente colocou isso daí lá em uma das demandas até da guilda de UI e uma pessoa dentro do time vai puxar, conectando outras pessoas para a gente conseguir dar vazão daquilo. Então eu gosto bastante disso, né? Porque, de novo, né? E a gente falava muito lá no curso, né? Você continua falando, que é muito do contexto, né? Uhum. Cara, quanto de verba você tem disponível para montar esse time? Para você atuar isso sozinho ou ajudar a galera? Sim. E levando em consideração, né? Tipo, uma maior parte das empresas, cara, a gente sabe que normalmente, dificilmente a galera tem até uma pessoa para olhar para todos esses tópicos de Ops. Então, escalar e contar com a ajuda da galera, e ver estratégias de guildas ou reuniões com assuntos específicos, não passa nem a ser opcional, é obrigatório, senão a pessoa não vai Uhum. conseguir avançar muito naquele tema. Deixou Concordo. centralizado numa pessoa, vai complicar, porque se essa pessoa não abrir os processos no nível que deveria, essa pessoa sai da empresa, acabou com os processos da Exato, empresa. exato. Enfim, então eu acho que, pelo menos no Banco iFood, a gente já tem testado várias formas disso, e hoje a gente vê que roda muito bem. Claro que tem melhorias, né, em várias frentes, mas a gente tenta pelo menos processualizar, documentar e entrar muito nessa parte de capacitação também com o time, em todas Uhum. essas disciplinas que a gente falou. E nesses outros temas cross, a gente vai vendo oportunidades e dores, de acordo com pesquisas também que a gente roda, e vai distribuindo de acordo também com a disponibilidade da liderança, né? O que determinadas Uhum. lideranças conseguem puxar? Qual é a habilidade ou conhecimento que alguém da liderança também tem que poderia tracionar muito bem esse assunto, por mais que ele seja um assunto que esteja dentro daquele sistema lá do panorama de design ops, sabe? Uhum. Daí é um ponto que a gente também, de novo, falava, né? O contexto, porque né, muitas vezes a galera olha aqueles templates, né? Olha aqueles sistemas e fala, caramba, esse é o único modelo possível, porque é a galera da Norman Nielsen que, que estruturou, então é eles que Sim, mandam. Beleza, é um caminho, é uma documentação, a gente sabe que funciona, né? Mas quando a gente traz para a realidade é outro papo. com certeza. Então, de novo, né? É muita pesquisa para identificar as principais dores, para ver quem que pode apoiar, e juntando com perfis diferentes e principalmente, né? A união do time. Tanto em outras oportunidades também, nos melhores times que eu trabalhei que tinha essa liga mesmo da galera, era quando a galera conseguia dar vazão nas iniciativas, seja em guilda ou alguma iniciativa em paralela. Aí sim a gente via a galera participando mesmo, tendo esse sentimento de time e a gente tendo esse reconhecimento, né, dessa união e produtividade nas pesquisas de clima que hoje, por exemplo, a gente roda a cada 3 meses. Galera Uhum. verbalizando, né? Caramba, o time é muito unido, o melhor time que eu já participei. Aqui a gente consegue fazer parte, a galera escuta a gente. Eu não fico isolado numa parte somente do meu produto, entre outros assuntos, né? Legal. Agora não sei se ela tá camuflada ali ainda ou dá pra ver as patas. Tá camuflada ainda? Nossa, para mim, nossa, para mim tá exatamente igual ainda, tá? É. Só a continuidade do monitor aí. Ela se mexeu ali um pouco. As patas dá pra ver, mas tá camuflada ali mesmo. Boa. Cara, pegando esse gancho aí dos modelos, né, de time. E se a gente for até relativamente, eu acho que foi ano passado que foi lançado, é relativamente bem novo até, esse artigo do Norman Group lá, que é os 5 modelos lá, né, de design ops que ele comenta, que é o solitário, não, o primeiro é o espalhado, né, depois o solitário, aí tem o especializado, distribuído e o elevado. E
E aí, só fazendo um breve resumo, né? E depois eu quero pedir a tua opinião também, mas sumarizando, né, sintetizando o que tá lá no artigo para quem está nos ouvindo também, basicamente o espalhado é onde a função é de todos, né? De fato não tem uma pessoa representante ali de Design Ops, onde um designer pode ter aquele 80-20, né? Pode ter só 10%, o outro pode ser 50-50, enfim, né? As funções de Ops, elas estão espalhadas, literalmente. O solitário o eu keep, né? Que a gente já foi esse Equipe aí já também. Design Ops generalista ali, que faz tudo. Depois tem um especializado, que aí são várias pessoas Ops, aí já com diversos temas, né, especificamente. Então, um Ops em onboarding, outro Ops em outra função lá e tudo mais, né? E aí o distribuído, que já são Ops por times, né, barra squad, digamos assim. E, por exemplo, se a gente tiver uma formatação ali de squad, segundo lá o artigo do Norman, o distribuído se encaixaria em uma pessoa ops focada nas necessidades daquele time específico onde aquela pessoa está alocada, né? E aí ele até expande uma liderança para esse time, né? Que é a primeira vez onde ele comenta dentre esses 5 times, 5 modelos, né? A primeira vez que ele comenta ter um Design Ops Manager ali, né? E aí o elevado lá seria o Nirvana, né? Então várias pessoas ops mesmo, cuidando de vários temas específicos. Então é um grupo mesmo de várias pessoas em várias verticais ali, né? Temas e tal. E aí eu queria a tua opinião sobre cada um deles, assim, onde tu acha que funciona melhor onde tu acha que funciona melhor o outro. Obviamente tudo é contexto, né? Mas se puder citar algum ali, tipo, nesse caso aqui talvez fosse funcionar assim e tal. Legal. Eu vejo isso muito de acordo com a própria maturidade do tema dentro das empresas, né? Eu acho que dificilmente a gente consegue estruturar ou embasar um time, por exemplo, ali do elevado, né? Com várias frentes de ops, com mais pessoas e tudo mais, Uhum, logo de cara, né? Porque se você com já não certeza. tem algumas dessas disciplinas, ou produtos, ou processos, você precisa começar de algum jeito, né? E dificilmente você vai conseguir toda essa bala para bancar esse time, porque normalmente quando a gente fala de especialista, a gente está falando de uma galera mais cara e tudo mais. Uhum, Então eu vejo que, obviamente, né, se hoje não tem essa função dentro da empresa de quem está escutando a gente aqui, meu, galera, não é porque não está no seu nome ali no seu olerite lá, enfim, no seu LinkedIn, que você não pode desempenhar essa função. exato. Que, de novo, né, até quando surgiu o termo de Design Ops, né, caramba, que é isso? É algo novo? Não. É coisas que Uhum, a galera, pessoas já faziam, mas não tinha esse nome, né? Era a responsabilidade exato. normalmente da liderança e tudo mais. Então eu vejo que, tipo, beleza, essa função de todos pode funcionar muito bem, por mais que eu sempre tenha que ter uma pessoa ali, eu acho que puxando mais, pode ser a Uhum, liderança também. E de novo, né? Eu acho que vai depender também muito do perfil das pessoas, porque eu acho que sempre tem que ser uma pessoa, de novo, tá? Eu tô tentando não generalizar, mas tem algumas disciplinas que precisa de fato ser com pessoas, ou pelo menos iniciadas com pessoas que entendem daquilo que ela está fazendo, né? uhum, Para ter um maior embasamento, conseguir dar suporte para o sim. time e não, enfim, eu acho que assim é o melhor. Por mais que também, se não tiver pessoas especialistas no time, começar alguma coisa, padronizar, processualizar, já é alguma coisa, já é um passo que você está dando. Né? Sim. Porém, né, tendo trabalhado com algumas dessas, não necessariamente com o termo de ops, mas até em algumas outras funções e especialidades, eu vejo que um time, qual que é o especializado, né, vários ops com diversos temas, pode ser uma boa para iniciar, por mais que ainda seja uma pessoa, né? Aqui dentro do próprio Banco Carrefour, a gente tem, por exemplo, Content Ops. Agora que a gente tem mais uma pessoa writer, mas durante um bom tempo foi somente uma pessoa especialista Uhum, puxando essa parte de Content Ops, estruturando e apoiando o time. Assim como temos o Design System, que já é, por exemplo, já uma vertente, né? O Design System Ops, uma vertente maior, com vários desenvolvedores, tem PO, tem designer, tem QA, enfim, que já é algo, né, que a gente viu necessidade até por ser um produto, né? Vamos dizer assim, é um tópico mais complexo e que precisa de mais disciplinas para o negócio acontecer. Né? uhum.
E já essa última versão aqui, né, de vários ops para cada programa e tema, eu vejo que de fato é o futuro. Né? Então, assim como, por exemplo, né, de novo, no Banco Carrefour, a gente tem o Design Ops, dentro tem Design System Ops, Content Ops e Research Ops. Uhum. É nítido para a gente, por exemplo, uma evolução futura de Research Ops e Content Ops, numa dessa até que saia da estrutura de Design Ops. E a gente pegue outras disciplinas ou pegue outros tópicos que talvez hoje é separado e traga para dentro dessa Uhum. estrutura, né? Ou estruturar ainda dentro de Design Ops frentes com pessoas coordenadoras e tudo mais, né? Porque não é porque tem uma pessoa especialista que vai sair, vai nascer uma outra frente e tudo mais, né? Sim. Então eu acredito muito, né? Tipo, de novo, em níveis de maturidade, como a gente comentou, né? É contexto, e eu acho que, cara, começar já é o melhor. Começar padronizando Uhum. é coisa simples, já é melhor do que não ter nada, independente se está com o nome de opção ou não. Mas eu vejo muito futuro, assim, até pegando, né, como eu comentei o case aqui do Banco Carrefour, de evolução com o próximo passo, principalmente desse tema, né, de Research Ops, que a gente vê que, cara, é a etapa de pesquisa, é a etapa que a gente, de fato, identifica os problemas, vê os insights e vê o caminho e até o futuro do que a gente quer Uhum. atuar, né? Então, também, pode ser muito pequeno para somente uma pessoa estruturar tudo isso, mas também ela pode contar muito com a ajuda das outras pessoas pesquisadoras, caso exista. E daí a gente começa até a falar de modelos de time de design como um todo, né? Sim. Pessoas dentro dos times e somente o time de ops trabalhando em processos, co-criando com elas, ou até mesmo times focados, sei lá, em pesquisa separado, e esse time bebe das necessidades dos times, mas elas não fazem parte especificamente da tribo ou da squad. É por Uhum. demanda, é por prioridade, né? Daí, de novo, vai depender de como as coisas funcionam, a maturidade, de como a galera Sim. lida no dia a dia, Sim. fluxo de demandas e tudo mais, né? Mas a própria escala, de novo, para mim, são os níveis de maturidade e eu acredito muito, né, se a galera tiver essa grana e já preparada para isso, né, de estruturar frentes para cada time de ops. Uhum. E, de novo, né, não é estruturar por estruturar, é mostrar o valor. Porque isso é que está na essência, né? Porque senão nada se mantém, não é sustentável. Então, Uhum. um passo por vez, vamos começar ali também com a galera especialista para de fato estruturar algo, né? Pode começar com uma outra disciplina que vocês veem que tem um maior impacto na estratégia ou da necessidade do momento da empresa ou startup, né? Uhum. Para depois ir evoluindo nesses degraizinhos organicamente, né? Sim. Cara, eu acho que até para quem tá nos ouvindo, o próprio time tem que exigir e cobrar da liderança de design também, de tipo, pô, as paradas tão zoadas aqui, né? E entende-se que a liderança tá cuidando disso também, né? Pelo menos deveria estar cuidando dos processos ali também, né? Criando um ambiente legal de se trabalhar e organizado. Entende-se que sim. Mas se não existe, cara, cobrar mesmo, incentivar, ter uma cobrança ali da liderança. Às vezes a liderança, obviamente, né, tá ocupada com outras coisas, né, e tudo mais, tá cuidando, a gente sabe, né, como é que isso funciona. E às vezes não tem tempo para olhar para a cozinha. Mas entendendo isso e se colocando numa posição de que, pô, eu não tô te cobrando porque eu estou te exigindo, mas estou te cobrando porque eu estou me dispondo a ajudar, né? Eu acho que isso é uma porta de entrada para todo mundo que quer desempenhar esse papel, informalmente, inicialmente. E, cara, não esperar, sabe? Ser proativo ali, rodar um form, ver como é que tá. Gera um miruzão lá grande, com oportunidades, já tudo. Ó, aqui tem uma oportunidade de melhoria e tudo mais, e não só apresentar os problemas, mas também já vir com uma solução. Ó, eu acho que para esse problema aqui a gente poderia ser direcionado aqui e tal e co-criar junto com a liderança, porque é a liderança que vai dar autonomia para essa pessoa, essas pessoas desempenharem esse papel, vai puxar o time também, deixar todo mundo alinhado, né, com essa expectativa, ó, galera, essa pessoa que vai desempenhar esse papel em part-time e tudo mais, eu espero colaboração de todos vocês. Né? Então, acho que seria queria só adicionar isso. E tinha um outro ponto que eu queria comentar também, que agora eu esqueci, que a velhice tá pegando. Tá complicado. Mas agora me fugiu. Ah, tá.
Lembrei. É sobre. Que até tem muito ligação com esse espalhado, né? Que eles falam lá no artigo, que eu comento muito também, é uma das coisas que eu mais bato na tecla, que é a mentalidade de Ops, né? Então, a mentalidade de Ops aqui, ela tá distribuída na cabeça de todo mundo. Então, desde o júnior ao especialista, essa pessoa, pô, quando tá fazendo uma entrega, ela tem que pensar no próximo. Então, o PD lá que tá organizando o Figma dele ali no dia a dia, será que a organização que eu estou fazendo no meu Figma vai ajudar a próxima pessoa que for pegar? Pô, isso já é uma mentalidade de Office, já também, sabe? E isso ser expandido a qualquer entrega que a gente faça. É documentar um processo, tá ligado? Tipo, pô, abre um Docs, documenta um processo, abre ó, é assim que vai funcionar, galera. Tá aqui documentadinho, quem quiser utilizar e tal, utiliza. Às vezes eu acho que a gente maximiza muito o problema e deixa de focar nas coisas simples, sabe? De fato, é um problemão, é um monte de coisa que tem que se fazer, mas eu acho que dá pra manter simples, assim, começar aos pouquinhos e ir evoluindo, né? É Ok. show de bola. E aí uma pergunta bônus, já indo para os finalmente, se tu tivesse autonomia e budget infinito. Dinheiro infinito aí. Não tem mais layoff, a gente está com o bolso cheio. E como seria a tua organização, o time dos sonhos, assim, se tu fosse criar, assim? Um time de ops dos sonhos com budget infinito e é isso aí, não tem limite. Boa. Eu acho que por mais que te tenha, né, tipo, budget infinito e tudo mais, né, ainda assim não tira o nosso foco de gastar esse dinheiro conscientemente, né, de novo, por mais que seja Boa, infinito, ele boa, boa. não acabaria, né, baseado nas principais dores do time, né. Não adianta também eu trazer uma galera, um monte de galera para a galera ficar parada ou não ter mais tanto evoluir ou muitos perfis semelhantes, enfim, né. Sim, Mas, sim. mas eu vejo muito, até esse, de novo, né, fazendo uma correlação com esse último tópico de Ops, seria talvez estruturar mais essas disciplinas, ou talvez até acrescentar mais disciplinas, né? Seja até um Accessibility Ops, por exemplo, que, enfim, também para escalar esse assunto, mas também não ficar só aqui dentro do time. A gente amplia, Uhum. eu vejo ampliando, por exemplo, esse Ops, não só a nível de empresa, mas daí no caso aqui do Carrefour, né? Que tem várias empresas dentro do grupo. A nível grupo, ou até, enfim, a nível mundial mesmo, de definir e dar o tom dos padrões mundiais de acordo com as características e necessidades de cada país, enfim, cada time, Uhum. de acordo com cada disciplina. Né? Então, sei lá, seja Research Ops, Content Ops, Accessibility Ops, Design Ops, uma parte também, sei lá, de mais voltada para o financeiro, também para dar uma padronizada. Beleza, que daí eu acho que até estaria esbarrando um pouco mais em outras áreas, né? Daí a gente começa a crescer demais e começa a Uhum. conflitar também alguns interesses e até o foco mesmo, né? Pô, será que a gente entende mesmo disso daqui para estar querendo operacionalizar? Mas de qualquer forma, eu acho que a gente pode sempre apoiar, né? Porque quando a Uhum. gente traz ali a visão de design, enfim, a gente consegue atuar e melhorar qualquer processo de qualquer área, né? Mas eu vejo muito isso, né? Consolidar muito bem alguns times, algumas disciplinas para dar uma atração muito forte, até no começo, das principais dores, e trabalhar meio que também aí curto, médio e longo prazo, mapeando aí a maturidade para depois talvez enxugar esse time e porque a gente já vai ter tudo documentado, a gente vai estar com o processo, a gente vai estar com um time muito redondinho, a gente vai estar com o Uhum. board também muito claro, com o planejamento da pessoa, do momento que ela entra, depois de X tempo, em relação àquele assunto específico, da gente não precisar talvez ter tantas pessoas assim para acompanhar ou evoluir algo, porque vai estar muito na melhoria contínua, né? Sempre Uhum. tem um momento na inicial ali, enfim, de um esforço maior e tudo mais. Por isso, né, a gente sempre dá aquela segurada na grana, enfim. Mas se tivesse essa grana muito forte, a gente tivesse muita certeza e conhecimento já de que isso vai resolver determinados problemas no futuro, eu daria uma infladinha no começo em algumas dessas disciplinas que eu comentei, Uhum. para deixar tudo muito bem embasado, capacitar a galera e tudo mais. E depois, quando a gente tiver uma maturidade legal, a gente já dá uma ajustada ali no time para dar uma continuidade com um time mais saudável e tudo mais, né? Mas sempre me incomoda um pouquinho, talvez, essa pergunta,
por conta da questão do dinheiro, né? Que nosso dia a dia é muito Sim, isso, né? Cara, eu sim. tenho X, putz, o que que eu vou ter que cortar? O que que eu vou ter que priorizar? O que que eu vou ter que fazer, né? E tendo esse monte de Uhum. dinheiro, enfim, né? É um pouquinho Sim, sim. disso, né? Sim, sim, sim. Não, eu acho que, cara, eu acho que tua resposta foi ótima, porque realmente tem que ser racional. Mas aqui eu quis ser exagerado mesmo, é bem hipotético, porque, cara, tem que ser racional mesmo. Tem que ser frio muitas vezes, né, ali na disposição e alocação ali dos recursos, né? E é tudo com base em resultado também, né? E até pegando não quero entrar nesse tema pra gente não se alugar, mas talvez este seja o problema das empresas, né? Quando elas ficam capitalizadas demais, elas acham que podem fazer tudo, contrata gente que vai ficar lá sem fazer nada, né? E aí acontece essas ondas que a gente está vendo aí de layoff, porque elas não conseguem produzir com o capacity que deveria ser, né? E não aquela gaita, aquele vai e vem, aquele elástico que contrata, demite, né? Concordo. E eu acho que também deve acontecer muito ruído também de expectativas e alinhamentos em relação a esses momentos, né? De Uhum, alguém talvez dar algum drive, dar algum direcional que talvez não é o que está acontecendo, mas ela acha que precisa naquele momento acelerar tal coisa, mas sim, sabe, daí tipo não rola muita discussão, é uma decisão já tomada, meu, vai para cima e é, faz isso, né? é. Enfim. E a gente E quando fala de ops, a gente está falando de fundação, né? Geralmente a fundação vem último na priorização. É botão na tela, não é como esse botão é criado, mas é botão na tela funcionando, né? Então é complicado. Mas enfim, para fechar aí, conselhos para quem quer avançar, ter mais conhecimento nessa área, quem está começando ou quem quer ampliar seus conhecimentos e tal. Fontes para que tu indicaria assim para quem quer estudar. legal, cara. Eu acho que ano, né, de 2023 aí, né, a gente já tá com, acho que mais material, até mais pessoas falando sobre isso, né, então acho que esses cursos que a gente tem disponível, acho que é muito válido para dar aquela introdução, ver de fato o que que é, né, pô, ler bastante artigo que a galera já tem publicado, não só de Design Ops, mas de algumas outras disciplinas, porque vai começar a fazer vai começar a dar aquelas conexões, né? Tipo, putz, o que a pessoa falou lá da outra disciplina tá muito casado com esse tema aqui, né? Enfim, entre outras disciplinas, né? Eu acho que a referência que você colocou aqui do Norman Nielsen Group, né? Que eles sempre colocam bastante coisas, até o macro, né? Tipo, o máximo, assim, né? Caramba, qual é o tema elevado ao máximo que poderia chegar, ou o que que é essas definições, né? É um tópico muito legal. E a disciplina mesmo, né? Tipo, cara, de novo, né? Sobre o que que a gente está falando aqui? Operacionalizar coisas que já estão aí do nosso dia a dia, né? Por mais até que você não estude sobre o tema, mas você tem essa cabeça, né? Como você comentou, né? De operacionalizar as coisas, querendo ou não, você já vai tatuando um pouquinho nisso daí, né? E uma coisa que eu acho que eu acho que é válido destacar também, até tipo as características, né? Que também eu acho que a gente falou um pouquinho aqui, né? Uma pessoa proativa para conseguir puxar e observar oportunidades, não aquela pessoa que só baixa a cabeça e faz o que a galera pede. Uhum, Precisa estar atenta, precisa estar ligada, precisa querer dar visibilidade do trabalho. Uma pessoa que quer ajudar de fato o time, né? Pô, beleza, eu faço o meu trabalho, mas ainda eu compartilho o que estou fazendo e acho que ficou legal esse ponto aqui, vou compartilhar e ver para ver o que, que o time acha para talvez a gente definir isso aqui como padrão. uhum, Não se atentar também somente às suas disciplinas de conforto, ali da zona de conforto, né? Galera, vamos estudar um pouquinho as disciplinas correlacionadas ali, porque tudo vai dar match em algum momento. A gente pode perder alguma perspectiva desse assunto, seja do ponto de vista de desenvolvimento, seja do ponto de vista de pesquisa, conteúdo, acessibilidade, o que for, né? Então, essa pessoa também ser uma pessoa bem comunicativa, porque sem comunicação você pode fazer as coisas mais maravilhosas do mundo. Se você não der visibilidade, ninguém vai saber, ninguém vai uhum. usar. Esse talvez eu acho que até um dos pontos principais aí, né? Querer, porque às vezes você precisa até comunicar em excesso. E às vezes pode incomodar um pouco, mas faz parte do trabalho. Principalmente de alguns assuntos que talvez não esteja tão popularizado dentro da empresa em algumas Uhum. disciplinas, né? Design System mesmo, é um deles. A galera
normalmente tem um racional ali de sempre ter trabalhado daquela maneira. Quando vai trabalhar com design system, pode ter algum choque ali, pode ter alguma adaptação. Sim, Isso acontece. sim. E a gente precisa mostrar o valor constantemente, né? De pesquisa, a mesma coisa. Ah, sempre esse tipo de pesquisa. Agora estão falando que não é mais esse tipo melhor. Eu preciso casar isso mais com isso. Ser uma pessoa aberta, de fato, às mudanças, né? Daí Uhum. eu queria até dar um exemplo, né? Aqui, quando a gente começou a estruturar o Ops, a gente, beleza, a gente estruturou o Design System, né, da primeira vez, com componentes agnósticos e tudo mais, porém, no momento, né, do ano passado, a gente mudou essa estratégia, né, junto com o time de tecnologia e tudo mais, que já não ia ser mais componentes web agnóstico, e sim a gente ia para uma linha de tecnologia nativa, né? E beleza, né? Meu, daí qual que é o ponto, né? Putz, a gente vai jogar fora todo o trabalho que a gente fez nesse período, que a gente investiu e tudo mais. O ponto não é esse. O ponto é o que, que a empresa precisa agora. Uhum. E indo muito na raiz, né? Eu sempre tenho que fazer essa reflexão. Até com a galera do time, meu. Quem paga o nosso salário aqui? Né? Quais são as metas da empresa que paga o nosso salário? Por que a gente está aqui? Qual é o propósito, né? Enfim, né? Dessa parte mais profissional, do impacto do nosso trabalho nesses números, nessas diretrizes. Não é o que a gente quer fazer, o que a gente gosta ou o que a gente gostaria de fazer. Uhum. Obviamente que a gente está na função porque a gente gosta, né? Minimamente para se manter motivado e tudo mais, né? Sim. Mas, enfim, sem contar o clima do time e tudo. Mas esse que é o foco, né? Todo mundo deveria estar com esse foco das prioridades e tudo mais, né? Então, acho que também esse conselho de tipo, meu, procura saber de fato qual é o impacto do seu trabalho. Se aquilo que você está fazendo realmente está fazendo a diferença. É uma dor do time? Está impactando? Como que eu faço isso? Como que a sua liderança está dando visibilidade disso? Como que ela pode te ajudar, né? Então, não ficar quieta. Na, nas mentorias, né? De vez em quando eu pego algum tempo também para fazer mentoria com a galera e a galera traz muito esses pontos, né? Caramba, eu estou fazendo isso, Paulo, na minha empresa, mas não tem oportunidade e tudo mais. E a galera fica um pouco perdida, né? Às vezes até a galera proativa dá uma desanimada, porque às vezes não tem uma liderança, muitas vezes não tem nenhuma liderança voltada da disciplina, é uma liderança técnica ou até de uma outra área, tipo, que Uhum. abrange um guarda-chuva gigante. E daí fica complicado também alguns aspectos disso, né? Mas é legal também a gente instruir essa galera, tipo, meu, você tá no caminho certo, você tá fazendo certo, cobra a Sim. sua liderança. Mas vai ter coisas que na sua empresa, no seu desafio atual, às vezes você não vai conseguir evoluir. Você vai chegar até um nível X. Quando você chegar nesse momento que está vendo que não está dando mais para evoluir, procura novas oportunidades, né? Não fica Uhum. preso ali querendo forçar uma barra, né? Então, acho que algumas dessas características eu vejo como essencial para trabalhar com design ops, né? Porque você vai estar muito exposto, trabalhando com muitas pessoas, pedindo opinião a todo momento. Você vai estar Uhum. muito mais facilitando do que de fato fazendo algo que você, sei lá, acredita ou gosta, né? Tipo, ah, não, eu gosto desse estilo, por isso que eu vou fazer. Eu gosto dessa forma de comunicar, por isso que você vai fazer. Não. Uhum. É o que a empresa precisa, é o que o time precisa, e, obviamente, com a sua especialidade, você contribuir da melhor maneira. Então, eu gosto muito de falar que o time de Design Ops normalmente são um time de facilitadores. A Uhum. gente vai facilitar, vai documentar, vai criar, vai articular da melhor maneira baseado na nossa experiência. Mas quem vai falar o que de fato a gente precisa fazer quando são as dores do time. Daí o como, beleza, a gente propõe da melhor maneira aqui e disponibiliza, pega feedback e melhoria contínua. Né? Sim. Tu comentou ali, tem que ser um perfil com certeza proativo e resiliente, né? Porque nem sempre vai conseguir fazer do jeito que quer. Cara, é pessoas. É pessoas. No fim, o processo é só um desenho que tá ali, sabe? Só algo que a gente vai seguir, mas no fim é pessoas, cara. Nem tem, né? Pessoas, processos, prioridades, que eu gosto de falar muito. É bem isso, mas eu acho que tu sumarizou bem assim. Show de bola. Retweet. E, para quem quer aprender mais, obviamente seguir o Design Ops Lab, né? Continuar consumindo o conteúdo aí. E eu faço, já aproveito também fazer o convite para participar da próxima turma aí do Bootcamp. Então, no momento que você está ouvindo aqui, no momento está sendo gravado, disponibilizado, tem uma nova turma em aberto. Mas caso, dependendo de quando estiver ouvindo, certamente vai estar com ou lista de espera e tudo mais. Mas não perca a oportunidade se tiver em aberto as inscrições, agora que tá bem maneiro.
E, cara, muito obrigado aí de novo pela contribuição. Acho que foi muito bom. Espero que o pessoal tenha curtido também. E a gente vai voltar a falar muito mais aí, com certeza, no futuro. E é isso aí, valeu. Boa. Valeu, João. E qualquer coisa, gente, qualquer dúvida, chama aí para trocar uma ideia. É sempre legal aí fazer um benchmark. Adiciona aí no LinkedIn também. Enfim, cada contexto é um contexto. Eu acho que é muito rico. Quanto mais contexto vocês saberem, mais você vai estar preparado para o contexto que você for inserido, né? Então, eu acho que essa Uhum. troca é sempre muito valiosa. Valeu novamente o convite. Boa.